Agora nunca muito estava captito de fazer direto, pá. Ah, sabe, fica até irritar pecador. Ah, pede meu compadre. Mas uma mãe como está a manga, se gente que na peramba já na linha. Eu vou para consideração quando tem para vós. Mas que estava já que nenhum tipo de vontade. Nossa, nega ele. Ah, pede meu compadre. Essa hora vou ficar bom a rir, não, mano. Nossa, pá. Uma equipa que nunca se vê nem de que você nunca ouvi falar da equipa. Mas joga bola, quer dizer, estar em suma, que tempo da ser Milan de Boban que o Savicevic, e assim que é, pá. Triste, pá. Quando o troll tem que dar mérito ao adversário, ele joga bola, fisicamente ele joga melhor, é mais corrido que nós, até conseguir fazer intercepção de passe muito bem, tudo. Essa forte. Gani estava a tempo, Sandro Fernando, boa noite para você. Gani estava a tempo que hoje, hora vai, mas se só vem de bolsa sobre chegada de 1%. Ok. Walkie Jury, boa noite para você. Para entrar a voz ali. Vou desculpar para entrar só a voz. Senão, é porcaria não está só na voz que eu não coisa. Chava, boa noite para você tudo. Lázaro, não é chapéu fio. E eu estou batendo. A meta aqui em garante, então nós vamos cair. O que é irado, estou cobrindo só a cabeça, acabou de tasco. Tenho que cobrir a cabeça. Eu não ronca, vai. Você só para pôr chapéu para cobrir a cabeça. Muito bem, bom, nem quando você passa o vídeo. Muito bem, vamos ver o vídeo ali assim, cara. Boa noite para você tudo, boa noite para você tudo. Muito bem. Espera, não passa os vídeos. Bom, passa por mim analisar rapidamente que era necessário para entrar trabalho essa hora. Mirna, boa noite para você tudo. Yacenia Madeira, parabéns pelo aniversário. Boa noite para você tudo, aniversariante. Nati Kasama, também aniversariante. Que mais? Patrona de Cruz, aniversariante. Muito bem. Uma boa noite para você tudo, sem exceção. Laisani, boa noite para você tudo. Boa noite para você tudo, sem exceção. Muito bem. Ora bem. Nós a chegada de Brema Câmara, depois de se estadia na coisa. Para o chapéu está frio, não sei por onde é que não sai energia aqui, assim, pulso a cabeça, frio. E a terra nem que abre janeiro. Nós a chamada de a chegada, aliás, do próprio programa Câmara. E bem a os engraçado. Coisa de engraçado. Mas banca para petiu, era um pouco na voz para ouvir mais direito. Engraçado e triste, como um homem, aonde que na juve a Mirna na chama atenção, de uma forma um bocado mais fazer, por desculpar, vamos pôr isso assim que se põe na canção. Mirna na chama atenção, de uma forma, como é que vai na acabar a ruína, e aliás, acabar a ruína sem cabeça.
de nada, se socorro um dia para ele, e mais importante, então que tinha um momento do tiga, para você fazer, quer dizer, e agradecer se socorro e diz que se Deus. Que coisa fazem, quer dizer, e que analogia que me fazia ontem, de que comparar, que bote candé, está no nível um bocado mais básico do que bote candé. A os que para conseguir confirmar, não é? De que e agradecer para se socorro em valor de todo tipo de maneira, e diz que se Deus, e diz que se tudo. Ora bem, espera um pouco, vou ver só um bocadinho, vou por ter a noção de que aqui já vai na papel. Enfim, sabor já vou ver, mas é bom só como por fazer reparos de mangas e partes que é interessante para poder simplesmente explorar com vós. Ora vai não sei ver. Mas uma nossa vagabundo, se não é que se está a falar. Vagabundo está tendo tempo. Marginagem, pois não está tendo tempo. E triste. Esse aeroporto, não precisa vai praticamente raptar. Será o avião? Já, não há parlamento de declaração. Vou mostrar aí na esquina da mão, aqui na levada. Ok. Sua Excelência, Senhor Presidente da República. Muito obrigado. Obrigado. É mais uma prova de fraternidade e solidariedade desse mandato. Já também falava. Não vida, será bom de Deus. E não vai ser barulho um bocado, assim que bem que é. Não vai ser muito barulho, já se vão na vida. Mas tudo que tem simpatia. Se a osso está de corpo e alma, está sangue e sal. Depois minha mãe tinha batado com na terra, não para o Presidente da República, é muito obrigado. Se ele está sã e salvo, depois de se mamar que pôr na terra, e Presidente da República. Ou seja, e diz que se Deus. Muito bem. Quem estava vestido até o irmão se está falando. Deus sempre brama você que coisa. Diz que se Deus. Nunca se vê se um ato forçado, se coisa má, e acaba de dizer que se Deus. Muito bem. O que acontece? E por acontecer qualquer ser humano. Mas o que acontece ali, não falava com a depois de recuperar, não ganha consciência, não falava com a bem nem cá. O Presidente da República para nem pensar. Não usa simplesmente sem influência. E vamos agora olhar a cara desse chegou atrás. Espera, vou desculpar. Interessante a cara. Vem buscar. Mas, e para a questão homólogo, o Presidente da República vai ser do mais e recebi num ambiente de harmonia. Ministro de Parlamento é nome. E por que instruir para falar? Se você botar certo lá atrás. Se mesmo a calhar. Muito obrigado por ajudar esse negócio. Muito obrigado, fundo do coração, para o Presidente Bassílio Diomaye Faye. Muito obrigado para o governo todo, para a pessoa de ser primeiro-ministro. É tratado como se fosse filho de Senegal, como se fosse o primeiro-ministro do Senegal. Desde o Presidente da República, desde o conhecimento do Estado de Saúde, é desloca. O primeiro-ministro vai ter hospital e passa mais uma hora comigo. O Presidente da República chega de viagem, estava fora, mas aqui chega e passa mais uma hora de tempo comigo. O ministro de Defesa aqui de Senegal. Não para o Presidente da República, nada que está acontecendo para cá. É estudar e diz que é o Presidente da República, esse mérito, esse relação, esse influência. Depois de Deus, uma forma já está sangue e salvo. Uma demanda de outros falecidos não pode, pela boca de dinheiro, pela fé morrer, não morrer, outros fazem inclusive mensagem de encorajamento para a família, outros fazem cerimônias de glória. Mas Deus, cada quem tem esse destino, o Pai dele já, Deus, um dia deu mais do que vai.
Portanto, na palavra presidente, muito obrigado. Na minha nome, na nome da minha família, faço 21 dias fora, mas nunca senti nenhuma falta, nunca senti. Amiga, que interessante. Pode usar o cara se só gosta, e largo sumar bem, caso se pega na borba também, tá percebendo? Pode usar no cara, não gripar-se também, usa o cara se só gosta, lunho. Vou assistir durante o dia. Às vezes, não dá para falar que o presidente da República 5 dias. A mim falava como depois de semana na riba. O presidente da República está certo. E falava como é problema de saúde. O tempo que fica na base de observação e orientação de médico. Não está por pressionar ninguém. Não é para o presidente, obrigado. Não é para o povo de Guiné-Bissau, obrigado. Não é para militantes, tudo. Filhos de Guiné-Bissau, povo em geral, porque a mim, chefe do governo e primeiro-ministro. Não é para membros do governo, tudo que está. Muito obrigado. Famílias que acompanharam, aqueles que receberam, aqueles que precisam bem. Não é para muito obrigado. Aqueles que precisam mal também, é para melhor, para mudar, para papel um dia também. Não é para vender. Isso é tudo para Deus e para ser justiça. Não é para o povo de Guiné-Bissau. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Quer ter palavras? Está muito emocionado porque de fato. Vou prestar atenção na parte final. Foi uma coisa que para qualquer outro, qualquer ser humano. E foi uma quebra fulminante de tensão, mas 15 minutos depois recupera. A OS está sã, está salvo, está firme, está pronto para o combate. Primeiro-Ministro, o que é que eu pude esperar? Abraham, não vai exercício, olha só. Mês de paz, mês de estabilidade, mês de diálogo, mês de unidade, mês de entendimento entre os filhos de Guiné. Talvez não comece a chegar a osso, que está em condições de papel, porque sem papel, eu poderia falar com uma para tudo que é que o presidente da República põe à disposição, manda na papel. Mas se um país, República de Guiné-Bissau, qualquer outro país do mundo, tem um filho, uma general Omar Sissoko, para a influência que tem no mundo, para as relações que tem no mundo, filhos de Guiné conhecem como homem de palavra. Se está de acordo, está para estar de acordo. Se não quer estar de acordo, está para estar de acordo. Na vida de Deus, que dá muita saúde, longa vida, tem sofrer. Quem está diante, tem que sofrer. Tem sofrer. Para Deus dar vida e saúde. Para a dinâmica que Guiné-Bissau está nela. Para não continuar. A mim vim para pecar autoridades. Não se decala que dimensão de Guiné-Bissau. Um papel chefe de Estado. Um papel que Macron. Diretamente para o telefone. Ligando tanto de aço. Não se verifica que é telefone. Um papel que um outro chefe de Estado. Que encana revelar uma questão ética. Mas, um filho que me escuta na terra. De Deus, para Deus dar vida que saúde. Pecar para eu concluir esse trabalho. Para Deus foi notar. Para Deus dar tudo me conhece. Amém. Paz. Muito bem. Ok. Pensa, vou ouvir como direito, vou ouvir, vou orelha, na metade, na parte final, é que se só vou contar como, para Deus, todo o país que tem um filho, se o se só com embalo, o que também está perdendo, para ver a influência que tem, para ver coisa. Brema que aqui na papel dela. E se vou lembrar, se é confusão que tem, se é confusão que tem, e sobre questões de orientar avião de droga, aquela que foi ser atrito, ser divergência. E que a questão de vai governo, que a questão que vai governo. Os Carlos que vem explicando, a questão de desavença que tem a ver com a questão de droga. Então, a influência que Brema falou dela, e na papel mundo de tráfico. Se qualquer país no mundo que tenha alguém influente, que tenha ramificação em termos de tráfico de droga, por exemplo, se vai para acusar Venezuela, quem está carregando droga de Venezuela, quem que cárter do solo, cárter de Sinaloa, as cárteres, que influência que se tem no mundo. Então, e de que influência que o Brema tem estar no papel, porque se socou praticamente abrir canal. Mas Brema que está no papel, pensa na minha sã memória, na sã juízo, pensa Brema que no papel de questão de importância ter se socou embora. Se não fechamos. E triste, olhar Brema Camarano faz um papel desse.
Nunca se vou nota, vou prestar atenção bem numa coisa. O que é que leva a queda de Brema? Isso é muito importante para eu prestar atenção naquilo que Gervásio Lopes não me fala. O que é que leva a queda de Brema? O que é que o Brema cai? E que a quebra de tensão é mentira. Quem que fala vos como e foi quebra de tensão é mentira. Quebra de tensão é que é? Também está tomando ensino de tensão. Alinha muito de falar de ensino de tensão porque não famílias hipertenso. Não famílias hipertenso. Nunca ainda tensão faz mal. Antes vi ensino de tensão. Tudo que consciência medicamente não falou como e de tensão é. Tudo ainda falou como de tensão. Então, o que é que quebra de tensão? Um perigoso que também nunca aconteceu comigo, tá certo? Mas só para um tentar explicar vos, para tentar explicar vos, quebra de tensão e canada. Quebra de tensão, você, e depende da luz vertente, quebra por existir como. Se a minha inteira, mas agora eu por mais explicar você. Simples. Um por negócio quebra de tensão. Às vezes está parte de água com açúcar ou água com sal ou qualquer coisa assim, sem ter tensão baixa. Está tentar ter esse kick por isso subir um café, água com sal, se tensão em baixo. Que ele quebra a tensão logo, porque tensão normal e 12,8. 12,8. Então, se diz, por exemplo, médico, não pode ter quebra de tensão. Naquele aspecto. Ela doutora Mbalo como quebra de tensão batida por tua. Mas ela se doutora Mbalo falou, e está resolvido na meia hora de tempo, 1 hora de tempo, que dia? E está resolvido e acaba. Às vezes eu estou sentando na mesa, no restaurante, lá comer. Então alguém está para quebra de tensão, está pedir água, pedir coisa, e está resolvido tudo. Nunca quebra de tensão leva alguém que vai ficar 21 dias num hospital sob cuidado médico intensivo. Vou perguntar para alguém que não falou aquilo. O que aconteceu com Brema? Na coisa e foi ataque cardíaco. Outra hora não estou falando infarto. Ataque cardíaco que aconteceu com Brema. Simplesmente Deus obrigado, Deus ajuda. Ninguém não está falando como política que está levando para o dia, ninguém está não vai desejar para a morte. Deus ajuda e conseguir voltar. E Brema se como esse segundo viagem que panhar. E Brema se como está volta mais. Para ver que é que levar a viagem foi muito, porque Brema cair de Brema e desfalecinar e cai. E cai com a cara. Se vamos se perguntar para alguém, se alguma coisa panhou que coisa cai para trás. A Brema vem e cai com a cara. Muito bem. Não é para uma coisa que é importante na questão de Brema. O que é que levar? Apesar se acontecer qualquer coisa, a gente ainda falar de como e se socorro. Mas se socorro tem nada a ver que quer de Brema diretamente. Nunca gosto bem para falar questões de veneno, questão de nada, nunca gosto de fazer tipo de especulação, aquilo que tem nada a ver. Mas se socorro tem a ver indiretamente, que tem a ver diretamente que quer de Brema, mas tem a ver que quer de Brema indiretamente. O que é que leva a Brema a ter uma acumulação de tensão que sube altamente, quase levar para ataque cardíaco, quase e panha AVC. Por isso, hoje ainda articulação de língua, quase, e castigo ainda bem limpo. Não é para o que é que acontece. Brema Camará, simplesmente, bem, e mostra a gente tudo que é podre do Marciso Coembalo, e consegue contar-se parentes, tudo que é podre do Marciso Coembalo. E próprio Brema Camará que seguinte, páginas que queria, Babel já se primeiro, eles que dão mandato se socorro embalo. Gente que dão mandato se socorro embalo, conhecido, muito sincero e franco. E gente perto Brema Camará, ou seja, vistas próximo do Brema Camará, que ajuda se socorro dá mandato Brema Camará. Cá Sandrucha, cá Gervásio, e cá Gibril, e cá Beto, e cá coisa para ver que porque a nós e com a Mirna e com ninguém, porque a nós desde início, a nós não foi adversário nato de Brema Camará, de Sissoko Embalo. Nós vimos a linha como adversário de Brema Camará. E tudo que nós não papel é por causar danos que gente que indianta aquele. Nada vou um exemplo mais fácil.
A minha senha me bem gosto um dia e fala vos como Gervásio, por exemplo, para coisa como é que chamaram, como se chama nome, cal que não é mais apropriado. Para um Antônio vai para riba e tem que tocar no outro carro, assim como a Itália vai uma humilhação. Se eu falar alguém que lá, para que coisa acontecer? Bom, não vai para fia. Para ver que não vou falar com alguém próximo de Gervásio. Que aqui fala é possível que verdade. Que fala vos como Gervásio antes de não tocar um outro ainda e homem ainda tem que vai para usar depois só de que lá que está acontecendo. Se fala vos por muito que mentira que na conta, mas para ver como inha simplesmente que agora vai para tentar, não entende? E não tem grupos que não dividem, não fala não. Se minha fala não, ele diz é verdade. E não tem aquilo que não fala não é mentira e minha organa acaba com a verdade. E mesmo coisa assim, me recebi bem gosto, bem testemunha para ele. Quando falou e estava assim isto, bom não vai para fazer. Então, o que é que manda não falar, vou dar você exemplo. Ele com uma Brema que se socobem de mesma casa. Então, é mais fácil para Brema. Se Brema vem falar se socorre ditador e coisas assim, é mais fácil para gente fazer. Gente que dá mandato se socorre. E gente próximo a Brema, Câmara, para ver o que é. E para questões de captura de Estado. Não sei como a Brema estava no comércio, depois ele abandonou o comércio. E, bom, já estava no comércio antes de Kadogo sair, estava com o Kadogo. Ele está a viver a volta de Estado. Está a viver a volta de Estado. Está a viver a volta de Estado. Que é técnica que está aprendendo. De viver a volta de Estado. Depois que saída de Kadogo, sem influência de Kadogo, e obrigado bem para a política, na arena política, porque gente talvez que por bem porque tem o controle sobre aquilo. E para ver que é, porque está capturar Estado para viver. Para pagar imposto, para não sei o que, isto, está aqui na Bissau, porque não é turista, está no hotel, ou tem nenhum tipo de cliente, entre luz na gastar, água na gastar, ou tem dinheiro para pagar aquele final do mês. Então, só capturar Estado, está vivo que é. Está capturar o presidente, só na casa de José Marvás, que foi capturado. Não chega a segunda volta, ninguém que apoia José Marvás, ele estuda e afasta. Não vem chegar na parte, nem para aprofundar você, um bocado mais fácil. Só para entender entre vós, que intenção se vai Brahma. Entretanto, que captura de Estado e aconteceu com José Marvás. José Marvás próprio, por conseguinte, me parece um áudio que vazava daqui na papel que saiu. E fala de como e chamava Brema, e fala de como para lutar com Domingos. E preciso para unir. Mas que eles entenderam como tem que criar seu próprio partido. E naquela que coisa falei eles. Se só que eu falei, próprio Jomar falei. Jomar falei eles como aqueles seguintes que queima na Bissau. Se cria partido que não tem grande credibilidade. Melhor para vir juntar a volta dele para a guerra domingo, porque eles estão a queimar. Mas aqueles insistem, é bem. Mas naquele aspecto, naquele momento houve um momento de discrepância entre ele próprio, Brahma Câmara, que próprio José Marvás, só que José Marvás fala assim, se está bem palácio, a mim para ir receber, se está bem também, fica lá no primeiro piso, uma ali no segundo piso e que está subir. Então, houve, o que diz que altercação no cemitério, e houve campanha eleitoral. Onde que José Marvás entende como ele diz que é credível, porque conselhos. Na própria Canchongo Brahma profere que discurso, e fala como José Marvás, pei abre só se boca e fala de como, e cana apoia Madem. E fala que ela sinta na sala e na lluvia. Instalei na citera na Canchongo. E está passando ali. Vou parar, vou falar só para apoiar a coisa. E falei que nossa, por ver que está capturar Estado, capturar presidente. Então, depois eu preferi que lá, e para uma coisa que é um bocado complicado. E falei, nem Erson que sabe como Erson, que serve o filho de José Marvás, que sabe como que ele é cedo presidente da República. Ou seja, que agora me levando para entender. A mim que está por presidente e prefere que canta viaça. A mim que está por presidente, a mim que está tirado. E fala assim como Domingos Coba presidente mal. Mas fala assim, o pessoal, deixa eu pensar com som de coitado. Essa é Cagiro, é vendedor de escova na passeio ferra banda Cagiro. Em vez de assim como está assim, bloqueá-lo. Entretanto,
Ou seja, Brahma Câmara mostra que conseguiu segundo e mostra-se que fala como depois para domingos Coba, José Mário, acho que não sei como é que existe na Assembleia usa a expressão Coba, porque eles que está falando Coba, eu criticar alguém. Se falou assim, por exemplo, Kevin faz vídeo na Coba mal, Kevin Prince faz vídeo na Coba mal, só vai o vídeo de Kevin, o canal já e Coba, se falou assim, por exemplo, Ivo se faz vídeo na Coba mal, o canal na crítica só que ela estava construtivo, exemplo, quando era voz, ou Sandro, um Joaquim, um Tony, qualquer um que vídeo faz, que está falando Coba mal, e alguma vez uma crítica construtiva contra eles, uma notícia verdade, ele falou como Coba eles mal. Então, ele falou como para Domingos, para Geraldo, no Parlamento, Coba, coisa mal, aqui batemos na mesa e fala, chega. Logo ia assumir como ele que foi autor de queda do governo de Domingos Simões Pereira. Então, é coisa tudo reflete para falar como e um gente que não tem, e lobistas que não tem para queda, eles que está bater governo, e não tem mangas de exemplos. Uma que não é na casa de falou de como essa Carlos tem missão grande, vai para Guiné, para bater parlamento, então que ela tem que ter agora morar na Portugal para deixar sua família, para ficar tranquilamente, porque missão que ela tem é missão grande. Então, gente que está capturando o Estado, PVV de Estado. Se só cobre caceta aquilo, mantém que a voz na parte, se só cobre a voz um exemplo de outro primeiro-ministro, sim, chamava Sissoko Embalo. Porque é parte que não contava Sissoko Embalo. Essa foi longos conversas que estava para que Sissoko Embalo, o Tchai sai como primeiro-ministro, sempre falando de como, e mostrando como quem está capturando o Estado, ou seja, quem está pode estar no retrocesso e próprio Brahma Câmara. Nada é só o primeiro exemplo de um primeiro-ministro que vai falar para questões de ética. E falando como depois de que ela provoca a queda do governo de Domingos, depois de Carlos Correia, estava na formação do governo, Brahma Parcela, Brahma tinha sido listas de nome de gente à volta dele, porque ele está trazendo elencos que está apoiando. Seguinte, vou notar como o governo de Brahma que está muda aqui, o seguinte, se personalidades perto dele que está muda aqui. E tem aí que gente que depois paga propina, se quer resolver esse problema, essa coisa assim tudo. Então, Brahma parece que lista, e bem querer falar Brahma, não, essa questão de Estado, eles não gostarem na questão de parentesco, não gostarem na questão de religião, essa questão de Estado. A gente tem que formar o governo de acordo, porque o governo tem que ser o espelho do primeiro-ministro. Não tem que ter tecnocrata, não vai apoiar gente de conveniência para falar com o primeiro-ministro. Então, o Brahma apanhará, o Brahma luta e bate aqui o governo. E bate aqui o governo, ora bem, e bate aqui o governo, e tem Sissoko, só que quando entendeu como Sissoko me estiva só buleia, Sissoko sabe quem que Brahma, Sissoko me estiva só buleia, para poder ascender que cargo do primeiro-ministro, nunca foi ministro, diretor-geral, coisa assim, se ascender que cargo e ser o trampolim para ele, que trampolim que leva para ele. E ser tal, Brahma capturar esse governo, e por gente que me e viram assim, só que Sissoko fiquei na Jubel. Sissoko fiquei na Jubel, perfeitamente, tipo, Sissoko sabe como, é falando tal, nunca me invente no desejo de desenvolver Guiné-Bissau. Forma que também se capturar Estado, e na canção, Sissoko Jubel, Sissoko faz um ano e sai. Sissoko tem ele como referência, sabe quem quer. Não vai, não vira. Que Sissoko, praticamente, que não está papel para Miquel que sai como primeiro-ministro. Porque se eu sair como primeiro-ministro, a Miquel não passava, não torna amigo. Não tem hora de ligar outro. E tem outra hora meia-noite, se está no Congo e faz um vídeo, se está no André, faz um vídeo assim, não está passando, não está jumba e assim, faz assim. Só que eu aqui vídeo aqui, vem para a Inglaterra, aqui fala voz assim como na 2019. Um papel que tinha Hermosinho, Chirvá, Silva Lopes, que assim, que é assim, assim. Me ligam que me impedem que se tática, não consegue ser tática. A amiga não consegue controlar tática, direito. E foi uma vinda jato privado. Mas me se levam para encontro Lisboa, para ter boleia, se não vai para encontro PC na Lisboa. Mas que falam assim como, e vai somar que minha parente papel estava assim, minha parente papel se comida cachorro. E que está com virou para falar assim, Henrique Ventana, vino comer. Ela falou Henrique Ventana, não é comida. Ele está por já é negativo. Quer dizer, sem a boca nega, está falando já sobrinho, não é comida. Porque cachorro. Então, que prática que fazemos? E falam assim, homem, então não vai para encontro Lisboa, para ali. Epa, se achado que em Kiwa na para tu boleia.
era assim, é jato quente, porque se falam como é quente, não falar assim, bom, se como vem no avião comercial, que vem que jato. Essa é só parte do entendedor. Então, se só naquele momento, e tem mangas e coisas que ele tem forte, que está mostrando mesmo, do próprio, quer dizer, Brahma, ele se viu perfeitamente. Tem parte que não está falando assim, que a gente está falando assim, como Brahma, que se só está papel, ainda tem a convicção, você está falando como Brahma que apoiar. Que parte, por confirmar você, é normal. E houve, ou seja, se você se candidatar, tá certo. O Brahma entende como, se você quer aproveitar o papel, está falando como é inútil. Entende como é mais fácil o José Mário Vaz, que é presidente da República, ou não apoia Carlos Gomes Júnior. Só que se só que em que eles vão, se só que parece que explica o tudo perfeitamente. Então, minha amigo, você está gostando, está falando ainda, homem, eu também parte de se só que fazer falar não, a mim também, se vou puntamba, o que está nega para se só que vai, é nós tudo não ser unânime, que é como anda Gervásio, no momento falei com esse só porque entre os candidatos que tem, para nós no projeto, mais fraco que nós é, para nós esse só porque se não vejamos, Nuno Gomes Nabian ser candidato e fica segundo mais votado. Logo é favorito. E dos favoritos. José Mário Vaz é presidente da República. Na regra de jogo, campeão contará como favorito, primeiro favorito. Então, e favorito, porque é presidente da República. Domingos Simões Pereira e favorito, e líder do PAGC. Carlos Gomes Júnior e foi o líder carismático do povo. O ponto entre Sissoko com Carlos Gomes Júnior, quem acerta? Ele falou como é Carlos Gomes Júnior e favorito. Então, se o turno é gente, quem não pensava como e mais fraco no momento e Sissoko. Então, no momento, é o grupo que está falando, estamos a trabalhar. Ora que Gervásio bem, está por isso como, não está falando Sissoko. Não está falando Sissoko. A boca nascer o candidato no Madengue está mostrando como está uma campanha contra ele. Então, não, se está ali, vídeo como esse vídeo. O Brahma repetiu, não é porque que vídeo, o Brahma está repetindo a mesma coisa. Então, existe uma ligação, uma forma, vai contar Sissoko. Que o Brahma fala assim, do como? Esse que o Brahma fala, pera só. É parte de Sissoko falar, olha. Esse doca está falando, esse, vou desculpar. Boa história um bocadinho, ou não por entrar não vai para a campanha eleitoral, é muito importante. Vamos explicar a história um bocadinho para eu entender. É que mandou com a gente, você para vista está falando de como Gervásio está tomando dinheiro do outro lado. Enquanto a gente diz como sabe me está apoiando Sissoko, não ser o primeiro ministro de Sissoko em Balo. Sabe me está dizendo só apoia Sissoko. A gente escolhe a cintura na apoia Sissoko. É que com Sissoko. Olívio Barreto e testemunho, o resultado contado, segundo dia, Sissoko na Quênia, primeiro pecador que liga é Gervásio, que liga. E fala, Gervásio, que é uma volta. Me fala, não, e foi na Puiba V8, minha disposição. Me fala, como não, cana vai. Olívio Barreto Sintra, não comer na campo. Hermond Dundo, nesse gabinete de finanças, por mais contou, tive repetir volta ligando. Antes de tomar mais posse, nós estamos no gabinete, Hermond Dundo, colega, coisa Dundo, nesse Hermond, não está perdendo esse nome. Nós estamos nesse gabinete, instala com alguém que me se o nome porque está na Bissau. Então, como a gente para mim põe nome em causa, sabe, misti, a outro dia, outra vida que não tem assim bandido. Se a gente também se entende assim, não está trabalhando com convicção. Se misti bandido normal, a outro dia, vou fazer porque a mim se só come noite e dia, assim, está ligando. O que sai como primeiro-ministro? O que não vai para a candidata para primárias no Marém? A mim que primeiro que eu me fala na Chiga Bissau, 5 horas da madrugada, não vou contar ninguém. E chega 5 horas, primeiro quem que liga aí a mim. E fala, está aí na terreno. Eu conto viaturas que distribuí, coisas tudo. Você não conta me se eu gostar assim no mobil, a minha metade é ele que Deus. Sabe na conta me Olívio está lá, Barreto, então meu irmão de Dundo, então tem uma pecadores vivo. Então, portanto, não vai só para mostrar você a expressão desse. Para a gente entender. É a expressão que o Ibrahim usa, óbvio. Esse Ibrahim, vou desculpar. Eu sei que isso é escuro. Gente que olha direito.
Ok. Pensa, yes. Singangana, não. Pega coisa ligou. Vou desculpar só. Não tem nada ligou assim como me abre. Kumanja, sai, kumanja. Yes, Bobes. Que bateria acaba de esperar. Bobes. Bobe. Ano no sibi kuma kila delivery sopa ita finta sisi sopa para operar na porta de palácio para operar lá na Chugurula. Vou lembrar desse vídeo de Doca também. Então falou como, olha que você falou como, então falou como, eu te liguei, então falou como, orquestra na reunião que estava falando, alô, mon chéri, que para mostrar como é que está aqui. Depois, se só que falou de como, se ligar, se eu falou assim como, está na como é que o nome do capital de Malásia, o aeroporto. Como então falando assim, bom, não posso contar, está na Havana, na Cuba. Como então já que ela está na quintal dessa casa. Então falando então é a mesma coisa, assim que consegue chamar se só. Então, no momento, primeiro piada como fazer. Não fácil na questão de nerveles, porque no momento a guerra vai duro. Não fácil logo mini vídeo, não fala assim como a partir da manhã, tudo que engata que se só coco jamaf na bem para eles. Logo começa tapui no momento que estava pego se com tapui logo se só coco candidato marem. Eles tudo até entre com sa coba mal. Boy pande como este. Bom este, passi só coba para domingo vai passear. Aquela cana cedo ali. No candidato isto, um caso que é, se que está preparado, aquilo como assim que eles até pegam no momento. Ataca se só civil dentro dele, é como anda. O que a gente não fala como se só vinga madem. A nós que se vê, não está falando como que vingança. Se só falou como que elas que apoiar. A nós que se vê como é que apoiar no momento. O que se só vai para primária, ligam para amanhã 5 horas da madrugada e vai para primária de madem. E fui explicando tudo que acaba. Discurso do próprio seu coordenador. Porque bastante fati vai para como é que fala Umar o Agi. Que coisa de Meca? Vai para impregnação na Meca. Jamais vai para fora de coisa no interior. Na mesma hora, se só liga média, me fala que vai na manhã primárias porque manga de gente está. E falam que não tem tudo controlado. Primárias para ser o que dia. Se só conseguir ganhar para fio, se que a gente estava nele tudo, se só ganhar, se chamar que diferença é pouco. Ou seja, para não estar como se só está falando como branca apoiar, que está para pegar razão. Se que a gente estava nele tudo, se só cana ganha. Se só cana ganha porque a casa estava se socorro. Entretanto, o que é que passa? Nada você essa história pouco para não entrar na coisa de Abraham, para mostrar como essa coisa cana vai longe. Se só que vai fazer, e falando assim como estava, e falando não vai normal que eles não tentam, vai que eles porque não vai para eleição, tem que ter ajuda. Nesse discurso, e bem gaba Abraham, fala Abraham de palavra, e para assim tudo que vai. Para por aí ter partido de fato, usa a cabeça lá para por ter uma guerra no momento. Então, me se pergunta você, desde que Madem entra, se só entra e toma posse, Madem quer dar sossego. Quem que dá na mandato do Madem? Então repite você, ele quer Rick Ventana. E com Crato Nunes, e com Mirna, e com Sandra Usha, e com Gibril, e com Kevin, e com Ivo, e que etc, milhares de Badim Furtado, e que eles que nós, que dá na mandato se só com embalo, não. Quem que dá na mandato se com embalo, e se próprio coisa, que mandam pui você, ou presta atenção na se socorro. Tudo palavra se socorro, boca tá perceber o que era papia. Ora que não se você no outro vertente, gente tá falando assim, bem, Gervás, que eu põe na minha zona toma para eles, gente que se mantém cumprimenta a linha que vem dela, porque um civil dentro de mim, pessoalmente, a Miquel.
coisa canceler. Vou prestar atenção ali. Porque comanda ali e contou como ele está atacando domingo como adversário, mas que comanda que constitui domingos como seu maior inimigo. O porquê? Porque se só consegue como domingos vai ser adversário eterno do adversário. Agora, explica a você uma coisa. Ora, quem entende que amanhã minha também vai fazer parte de guerra contra mim, Gervásio Lopes. Se mesmo assim amanhã minha também e faz parte de guerra para a guerra Gervásio Lopes. Que a massa desanimou. Que se só vai notar como se próprio partido vai caminhar estilo. Porque eleição com Samissa na Bissau. Brema que ganha eleição presidencial, uma semana depois da campanha começa. E que muito acreditava como se só por passa. Vou prestar atenção nessa. Quando eu pego Gervásio Lopes, da tesoura, vou ver ele, se só. Soares como aqui, como é valor. Vou ver direito. Vou ver. Dá mais exemplo, está falando. Soares como aqui, como é valor. Dia 1 de fevereiro, fácil. Dia 1 de fevereiro, fácil. A mim nunca fizeram como até aniversário no outro lugar. Sempre para aniversário na Maria Graça. Vou ver. Não é isso. Não repetir ainda. Não repetir ainda. Vou vir da direita. 1 de fevereiro, fácil dentro, uma dança, aniversário dentro. Não repetir ainda, vou venir. Dá mais exemplo, está falando. Soares como aqui, como é valor. Dia 1 de fevereiro, fácil. Dentro, uma dança. A mim nunca fizeram como até aniversário no outro lugar. Sempre para aniversário na Maria Graça. Não é isso. Não falam a mim. E para o presidente, para ser um candidato presidencial. E na ciência de fotos. Para se fazer para não virar. Não, eu vou fazer a questão de claro. Não, vai para claque. Que o que vai bater para claque e bater para tocar palma. Vou deixar ali papel. Fogo. E na papel que seriedade. Esse aqui na papel que seriedade. Porque a gente vai para a questão de claque. Júlio César Costeiro foi água na coisa. Então, me dá um truque da Cali Silva. Não é por um cacete que é com a fala. Júlio César capaz no caminho. Vou desculpar. É gente que está tocando para estar trumpiar alguém, para estar tocando palmo. A gente tem que bater para isso. Porque alguém na papel que usa seriedade. Tem que fazer seriedade. Vou parar um trumpir se socorro. Esse aqui na papel que usa caminho se bem viver. E na papel limpo. E quanto a ele, domingo você tem nada a ver com o fevereiro receber. Operar. Dá mais exemplo, está falando. Soares como aqui, como é valor. Dia 1 de fevereiro, fácil. Dentro uma dança. A mim nunca fizeram como até aniversário no outro lugar. Sempre para aniversário na Maria Graça. Não é isso. Não falam a mim. E para o presidente, para ser um candidato presidencial. E na ciência de fotos. Para se fazer para não virar. Não, eu vou fazer a questão de claro. Não falam. Tu sonho de guerra. E obrigado, eu estou aí. Obrigado. Agora tu sonho. E para uma passa na face e na ser um candidato. Vai ser um candidato. Porque vai a eleição legislativa, para já que é bem. Para virar. E vem com fogo da Súria. A minha própria coisa está lá. O que ele não dizia, o viu não fazer. Melhor que a cara. Briga, tu também não me recebe. Tu não e não me recebe. E vem com cachorro para ver a boa preguiça. Para cachorro posso transformar na maneira. Cachorro. Mas se a gente vai pedir um campo. Para o cara que era não profeta picada. E não picada. E também a glória. Quando disse cachorro. Para ver quando não partido. Nunca pode ter um ponto de personagem, não. Estou com foto na cuida do para lá, não quero não para ser candidato. Não fazer fotos. E vem naturalmente. Não pode tomar cachorro, vai, povo, vai, aquele. Não. E aqui chega, e bom. E ele vem falar para mim, para andar com o primeiro-ministro. O primeiro-ministro está por lá, quem ganha a eleição. Não vou ganhar a eleição. Mas ele quer ganhar a eleição. Não. Dá mais exemplo, está falando. Soares como aqui, como é valor. Bom, esse e factos que não explicamos e factos que não mostramos tampouco ouvir próprio na boca de próprio Umaru Sissoko Embalo.
Entretanto, é famoso, que é que pois, e bom para a gente entender um coisa como, que é que pois Sissoko, nomear Brema Câmara, aquilo aqui é fonte fulcral que a gente tem que saber. Você vê que é que manda Sissoko nomear Brema Câmara, e acabei de falar assim como, nomeação e pessoal. Vamos para a gente entender isso. E falar nomeação e pessoal. A mim que nomeou, para entender, mas o que ganha eleição, o que vai ser nada. Se só fazer questões de dívida, para Brema para falar gente de como, a mim pulo primeiro-ministro, pulo isto, pulo aquilo. Então, que coisa que o Brema está fazendo? Sucesso, só me criou, só que Sissoko. Então, Sissoko mostrar-lhe como, e que tira para ser, como Sissoko está falando, José Marvaz, que não faz produção, assim como, primeiro-ministro está nomeado, tendo em conta os resultados eleitorais. Então, isso vira como, nomeação. Porque se eu vou fazer caburo, isso está sabendo que aqui está fazendo. E está fazendo a descarga de violar a Constituição. Se eu vou saber como a nomeação do primeiro-ministro, está fazendo só a base dos resultados eleitorais. E que existia primeiro-ministro. Então, o que a Mandela está querendo negar Brema como a Brema capura o primeiro-ministro? Entendido como é acabar para a eleição. O que acontece? O Marutim que ele tem que agradecer. E Jomaf, porque Jomaf que viola a Constituição. E por como primeiro-ministro, como ele estava sempre indo agradecer Jomaf. Então, Brema aqui é feito, Brema daqui, coisa aqui, proeza, Brema também está relegar para ele, se só que está certo aquela. Entretanto, se só que não me aliviasse, e se eu está mostrando que o presidente Canseiro, e falava ele que o que apoiam, e falou que não vai para a eleição, Zé Carlos não quer tocar porque Zé Carlos põe na cala na cabeça. Metendo outros com maral na mão, na referiu para Brema, que a casa estava por cala. Então, eu entendo como é longa história, que a mãe está contando para você, Guiné só por ficar refém dessa guerra. Povo Guiné que por ficar refém dessa guerra, a não que por ser aquela. Perante que é que nós estamos em massa. Brema se vê perfeitamente de como. Ele que anda, ele entendeu como ele tem esse socorro, ele captura Estado, ele tem esse socorro na Simão. O que tem esse socorro na Simão? Ele que lança gente, estraga mandato se socorro completamente. Ataque, torna-se socorro violento. Porque alguma faz cachorro, assim, tudo animais, tanto selvagem, tanto nota, mesmo animal selvagem. Animal selvagem, por exemplo, por passa, se o caminho se habitar e que está atacado. Qualquer animal está atacando pecador, ou que se sente ameaçado. Então, se você não entender. Entretanto, o que acontece na história para entender de você? O que cria se socorro que nervos, se socorro com os assuntos, primeiro gente que isso tem, e gente tudo, mas a gente que espancado, é badoca, a companhia, para mim, agora histórias do outro gente. Muito bem. Dando isso tudo, não é para a situação da ossa. Na punta, minha pergunta. Se Brema se vê como a Guiné só precisa de se socorro em bala. O porquê que Mandela leva guerras para todo ano, eu vim falar Guiné Bissau, ovo de Guiné como se socorro é ditador, que ele se vê como se socorro é ditador. Porque que é que eu estou falando de um ditador? Quem que está respeito? Porque está existindo ditames na República, tem a lei soberana. Um presidente da República está jura para respeitar aquela lei soberana. O que está respeitado é um ditador. O ditador quem tem impor seu próprio desejo, está por lei paralela. E se só desde o primeiro dia ditador, ele está falando assim como pagai. Ele está falando assim, pagai que usa em mercadoria de consumo. Então, assim que está falando, pagai que indisciplina que pagai mercadoria de consumo, não quando tinha de importar. Tu sempre se discute estava assim, não, merna por papia, se quer ver mestre por papia, elder por papia, eu quem por papia, ansomane por papia, agora que em Canadá emitir só desordem. Que ele está falando desordem? Impõe seu próprio desejo, aquilo que nós estamos falando de ditadura. Ou seja, e que até deixou os tribunais que próprios leis do país é definido como que Gervásio o papia e que contra a lei. Ele está importado como que entender. Se quer entender, não explicar como no Código Penal, na própria Constituição da República, no Código Penal também, no direito público, e está contando só o que está escrito, que estou a dizer, que está escrito, por exemplo, num Código Penal,
E que está sério crime, mesmo se tem, não por entender como que tipo de causa é crime. Não era um exemplo. Carjacking, que é aquilo é. E furto, roubo de carro, com violência, furto a carro. Que crime está praticado nos Estados Unidos da América, países anglófonos? Portugal, se código penal que prepara para aquilo. Entretanto, aqui com as deportações de imigrantes da América do Norte, do Canadá, dos Estados Unidos da América, gentes como? Que ilha lá? Açores, eles que têm imigrado aqui, ó. É ter aqui práticas, gentes que deportaram. Mas Portugal que tem no momento que lei. Está furta caro, com violência, que está levado porque cada crime, todo crime está tipificado, não. Tá, esse, por exemplo, sempre falou gosto como latrocínio e furto e roubo, depois não avança com a morte. Mata alguém durante roubo, porque roubo com furto não está diferenciado. Na roubo, tu usa violência, furto, que tu usa violência, sem dizer que se fica na porta. Alguém entra e toma um plasma, não está falando de furto. Se alguém me rouba a minha porta e rouba um telefone na mão, aquele roubo. Então, pena de roubo e mais pisado. E na ordenamento jurídico português, para muito que está parecendo um bocado complicado, crime de roubo praticamente segundo em termos de pena. Mas latrocínio, por exemplo, na Europa está a usar por outro tipo de maneira. Brasil está a usar latrocínio, por exemplo, e na Europa está a usar só como sendo roubo, sendo violência. Na Brasil, latrocínio. E a Europa utiliza, por exemplo, violência para ser morto, para ser qualquer coisa. Esse crime está tipificado de outra forma que está a fazer. Imagina como a carjacking é que tem uma maneira de tipificar. Portugal teve, no momento do Porto, tinha lá na Portugal, vive lá. E teve de introduzir um novo bill no Parlamento, ou seja, um novo projeto de lei no Parlamento, para poder fazer face a aquele novo fenômeno que não sabem. E hoje um dia, só assim, crime de carjacking na Portugal, e crime já. Mas que gastava no que é que está parece. Por muito que usa aqui violência, mostrou, é por ser lesão corporal que por fazer. Está levado na esquadra, está chegando assim, né? Sai. Ela vai falar, what's up, man? Assim, que eles que deportaram filhos portugueses para ir lá. Que violência. Mas leva em tempo grande. Então, o que é que manda se mostrar a você? Se jogou, ele na lacuna de qualquer lei que tem direito a usar em Senegal. Aquela ditadura, se jogou um ditador nato. Na Senegal, só como presidente, estava um ano no calabouço. E até mostrou se está tipificado no código penal senegalês. Ele está transportado só para Guiné. Kevin Dibi, que não vai eleição. No avião de droga apanharam no aeroporto, se jogou tudo variado. O aviso de estar maior do que no discurso logo que não vai ser. Ele nem me falando como um candidato, não vai ser. Uma hora que não vai, não pode que não fica ali e que não ser porque Ibrahim é candidato, Domingos é candidato. Aquilo aqui é ditadura. E um ditador, se socorre, Ibrahim civil perfeitamente. Ibrahim fala como e capa aquilo que manda, e capa aquilo que apoia se socorre. Fala, me pede povo de Guiné-Bissau desculpa, porque Kesba, na entrevista aqui na Portugal é a mesma coisa. E Kesba aqui no projeto, um ditador. E tinha na visão, bem para bem morrer, para ver a ditadura. Então, não dava você a história tudo. E de como, Ibrahim Camara Civil tem noção perfeitamente quem que e se socorre. Embalo. Minha pergunta é a seguinte: será que vale a pena Ibrahim Camara pedir povo de Guiné-Bissau desculpa e riba para na seguinte para falar eles de como ele volta atrás de Sissoko para poder tomar esse partido? Que foi aquilo que intenção? Qualquer intenção que passe na cemitério e que mesmo forma de cada gente uma explicação diferente. Não, se na guerra alguém tem de meter barreira. Como é que o Bremer em si pode pensar como? E por bangar é só, por exemplo, que tem ninguém, um que sobra aquele presídio e sobra só que o D. Tudo que maquiavelistas, que bandidos de primeira classe, que vai se entender muito se socorro, eram ganhar, que bandidos eram ganhar até dia que se socorro vai para fazer. E não, qual assim te preocupa? Eu penso, não se está bloqueado, não está bloqueado. Agora que não é assim, agora que usa entre eles, agora que não é mal, agora que barrar entre eles. Vou desculpa, depois tempo bloqueado na fim. Agora quando antes barrar entre eles, não está com eles, não está de unir hora para pagar pelo raciocínio. Muito obrigado por a consideração, mas depois tempo para fazer. É coisas assim tudo que é de gente falar.
Não, se uma só investigar alguém, não há maneira, a mim sim tem ponta, porque política é conjugação de ideia. É como diz esta organização chamada partido político. Como é que eu por pensar, Bremerson, por fazer fácil, não um jogo de xadrez que é abrido. Quer dizer, como é que Bremerson por pensar como? Se só colocar a intenção nessa cabeça é fácil primeiro-ministro. Antes de fazer Bremerson primeiro-ministro, se só consulta o seguinte estudo, explica eles cálculos e estratégia que não vai para lutar aquela. Cabrama. E consultar, eu acho que uma Brema, ele sozinho, nunca fala como é que é inteligente. E por aí, na ideia, peganha Marciano Silva Barbeiro, Aristido Ocante, na formatura ministras de aulas balinino, Soares Sambu, Sangui Fati, com estratega militar, parte jurídica mais Mulano, Delfim, eu acho que uma aquilo tudo mais próprio se socorro que tem assim própria influência à parte. Eu acho que uma junta é cabeça tudo juntando. Caso que ela conseguia se socorro, toco se socorro na bada no momento que é maior adversário vai que tem que domingos, Ibrahima Camara. Pe vai bater esse Ibrahima para vir ser o chefe. Sim, ele se caso que é por para. Esse que é por para. Ibrahima que canta entende, Ibrahima que entende como ele ser tão amado para se socorro. Embalo. Então, que apanha Brema, que eles precisam dele. Eles precisam para Brema declarar. Como ainda vai para apoiar esse socorro. Brema fazia dia 6 de abril na Jeba. Primeiro passo que era. Hoje Brema fazia Brema panta e curir Bissau. E fiquei mandando esses partidos para lá, fala gente na tabanga com a nós que está percebendo crioulo bem. Porque ele na Gandemba. E tem essa maneira de papel crioulo, que são aqui tabanga na Jeba, não é Brema bem. E tem essa maneira que estava para crioulo, a nós que percebi que lá, que aqui falar como quem que camiste reconciliação para Cachigali, pensa que lá na crioulo, que tem nenhum tipo de interpretação. Bom, realmente entender como a nós não percebi crioulo. Ele vem sendo na Portugal, fiquei na manda seguinte, gente Balsen, Gibril Alsen, bem, na que as que o coronador me se fala, gente entender na mal. Na que as que me se passa gente entender, me pensa que a pena mandinga, que a pena nenhum língua, que a pena crioulo, não falam bom. Só com desse militante forte, ferrenho. Fala assim, irmão, tu tá como custa? França direito. Entende custa nele? Fala, não está ali na Inglaterra. Fala, não, pego uma foto. Fala, não vai para Portugal. E fala, mas o que é Brema lá? Fala, ali não sinta ali, não pera. Eu vim explicando, porque eu falo que não se entender que aqui papel. Mas não pera, mas bom dia que tinha pega e armas na papel. Então, é pera, sem coisas vira. Bem, hoje tem informação de como ainda tem um encontro deles que gente me esteve. Pui foto antiga era anta ko mal manta desinforman kala so bo kon sumana de post foto de verdade bem mo chance eu aí usa koto do kasi que é muito bem. Alguém na falando com pambai para assunto da atualidade. Em caso Vitorino Bangor, em caso que assunto da atualidade gamen tem mais que as que na papel, assunto na papel e assunto da osca papel. Talvez a pouco coube o cara entra desde início. Mas na papel assunto da papel de vídeo de Brema que aquilo que o objetivo do vídeo. Caminho papel de eleição, caminho papel nada. Caminho papel de vídeo que nós já os pacientes olha, de como não por bater sacrificar povo de Guiné, por guerras que não se interessando. Guerra que esta guerra é paralisar o país inteiro, é capturar estado, na fim é mais como eles e irmão, mas que irmão dar mais uma guerra na batem, é por continuar a guerra. Desde já que é capturar o estado tem que fazer o seguinte, não se controla a guerra, ganguista guerra, a parte do estado na guerra contra eles, o país que está para. E nem aspecto, não pensa como só dentro do início não entende. Então, ele se vai pegar, às vezes o troco não está ali, porque está acabando de ter o foco. Muito bem. Que coisa de falar como se uma guerra não tem que vai na barra dele, se você gosta de Mulano, vai coisa tudo para que coisa. E eu te disse, Brema Chiga, que eles que me estimam, para Brema Chiga, para Brema anunciar como vim, praticamente para apoiar esse socorro. Ou bem para mim assumir coisa do primeiro-ministro, mas quem que te não se você lá tona cedo, não está chamando seu nome, não está falando só como primeiro-ministro na saída uma das alas de Madem, não está certo falar você essa bola, porque não está tendo informações tudo avançadas. Que eles é mistiba,
E para Brahma basta para pessoa, Brahma massa pessoa faz aqui pronúncia. A partir do momento lá que Brahma perrigueira. Aqui fala assim como é bem, a Pio Obido já, Banuno Obido o Dias, ele bem, a gente logo entendeu como é que bem pensar o primeiro-ministro. E a os Brahma que tem a forma de ribar atrás. Se ribar atrás e perrigueira, para ver que a nossa luta para ser credibilidade. Emitindo em causa. A os Brahma que tem credibilidade na parte seguinte, para ver que porque prometeu-lhes de como ele vai juntar que se socorro com o intuito de recuperar partido, primeiro que fala gente, e por abdicar de tudo, menos de coordenação do partido. Que coisa acaba de acontecer? E tem a esperança como aquilo não acontecer a dar partido, e tem a esperança como se comprometer de como se dá o partido, aliás, se não dá o partido, mas Brahma simplesmente Brahma entendeu como se vai tomar partido, aliás, tomar cargo do primeiro-ministro, que isso é um cargo muito humilhante, ele se vê porque fala de como ele que a fila que se socou é dinheiro e canal, ele tem tudo na vida. Ele que a fila só que se socou para ver se socou na respeito à Constituição da República. E ele para mim se vê como se socou continua a respeitar a Constituição da República, esse é uma nomeação e de respeito à Constituição da República. Então, Brahma vai falar e prometer-se militantes e prometer próprio gente fiéis de se tinha, que ele fazer périplo na tudo leste. Para falar eles como se socorro me tal, se socorro isto, se socorro aquilo. Entretanto, de repente, quem quer até muda para tomar para Brahma 100%, é para se socorro. E foi Brahma. Então, o que declarar apoio a Sissoko ganha guerra naquele aspecto. Ninguém Brahma riba de atrás e pirria coisa. Apoiantes de Brahma tudo fica afastado do Brahma. Mas Brahma prometeu-lhes que não, ele vai acabar a formar governo. Brahma acabar a formar governo. Brahma acabar a ter gente para meter na direção. Brahma acabar a ter nada aqui e entra que Sissoko pulo simplesmente como aqui facilaus. Porque prometeu gente para uma Brahma que não vem que se boca para vir contar gente como eles que fundam a Marém. Segundo dia de que lá, Sissoko fazia Brahma balançar a cabeça e se atalha. Então, Brahma entendeu como aquilo é humilhação que o para ele. Sissoko falava como ele vai para a inauguração de que escola corânica, que luso árabe, na Ponta Novo, daqui tem a predominância de Mandinga. Sissoko falava como ele vai junto lá, Sissoko acabou de propósito, para Brahma vai falar assim para a Mandinga de como. A voz como falava a voz como Sissoko acabou ali, isto. Amigos que não vêm para mim falar voz de como. Amigos que se colocam na net, ele fala, nhere, bem-lhe, muito bem-lhe, ele fala, botinha vai razão. Se gente votar a mim, na General Omar Sissoko embalo com Brahma Camarada Guiné Liberta. Ele foi muito forte para Brahma. Que coisa fica acumulando nele. Isso é como está no processo de humilhação. E fala de como, ou seja, tudo que papel no vídeo, Sissoko fica tão mandado tipo menino. Vai desmentir. E fala, nunca encana chamar essa tua camarada que é assaltante do parlamento, do presidente da Assembleia Nacional. Se só como mandar para a Assembleia, você vai visitar ela. Você vai visitar ela na saída. E que se vai falar presidente em exercício, vai falar presidente da ANP. Na mesma declaração, Brahma Trump. E está virando, ele vai para fora dele, porque tio para ele. E humilhação grande. Na mesma conversa, estará te chama Brahma, estará te chama Aya Satu Camara, do presidente em exercício, e irá te chamar mais do presidente da Assembleia. Então, que coisa tio para ele? Brahma fica na viver rede social, gente na tornal que aqui estava sem falar de homem de palavra, e não vive que dois mundos realidade, se só simplesmente continua a cavalgar. Vamos para frente. Vou desculpar, ainda tem um bocado de barulho no micro-ondas, mas se só continua na riba dele na questão de humilhação. Então, que coisa foi que o Brahma falou, não quer que me tenha a cabeça nela. A mim prometeu que não falava que na forma governo, não foi uma coisa, nunca tem que não vai falar a nada de manhã. Partido como falei eles como nunca tem ele já. Esse como falei isto que tem, não falava a parentes como assim só como este matar em campo para você não riba, não obrigar a falar eles como não tem coisa para bom. Coisa
tio para ela, que ela que leva Brahma cai, tensão subir e tio e cai. Mas que está fugindo fora de perigo. Sissoko foi logo inteligente. Brahma fica 21 dias lá da carroça, Tissil, tudo, como é que eu posso falar você? Na linguagem de informática, está falando formatado. Sissoko, lugar avião privado para ele. Brahma próprio falar durante o que como nasce um papel tudo, você nem falar como é que o primeiro-ministro fazer para mim. Brahma sabe como e puro papel assim, tem que papel assim. Ou seja, se qualquer coisa nem acontecer que ela amanhã, pelo menos e não fazer hoje reconciliação de Mandinga. Se só foi muito inteligente, se o que faz? E vai buscar na coisa e mandar avião para buscar. A Brahma maina. Tudo que você faz cuidadosamente. Isso não é jato privado. A Brahma tinha jato privado para entender como o primeiro-ministro. Isso é jato para e manda todos os membros do governo para receber. O objetivo do Brahma disse isso e que aqui parada, tudo a parada que dá se não. O que o Brahma não vem tirar que mandar para papel. Mas Brahma por que vem papel se ele castala. E faz cuidadosamente o avião para e passa logo na porta do avião e surpreende Brahma. Ele é lá, Brahma já quer parar tudo de papel, vamos sentir tudo vai. Então, uma papel que eu contou ontem, portanto, enaltecer, vou falar tudo que fazia assim, é país que por perder, se o país perder, e que era tudo que o Brahma para assim, tudo contra a vontade, porque o Brahma se viu como é que na cabeça de Mandinga, que engana já, que contava a verdade de como, e se socou ameaçar, e se como é que acaba na cabeça de ninguém, mas se socou que é interessado, se socou se conhecer quadro clínico de saúde de Brahma, porque manda-se segurança para vai que Brahma. E depois, se caceta saída de Brahma de Dakar. Se só tem relações de longo tempo com o Hospital Militar do Senegal, para ver Macky Sall. Se só tem acesso a todo o relatório e tem acesso a quadro clínico de Brahma, e civil, qualquer condição de Brahma, ou seja, mais conselho de que Brahma. Simplesmente, tem que aproveitar o hospital para reconciliar com Mandinga. Que voto aqui, mexe. Tem que pôr para reconciliar com Mandinga. Se qualquer coisa venha acontecer que ele pensa como a mim antes de que ele vão pedir ainda algumas palavras. Porque essa semana que não vem, ainda sendo tão pisado mais para Brahma. E por ir recai, porque segundo vias que cai, e por voltar recai, que Deus não permita. Mas ainda ser tão pisado para Brahma que você não imagina. Por quê? Porque se socou, se vê como Brahma guerral para vir ter Madem. Se socou se vê como se Brahma que tem Madem, Brahma é ninguém. Se luta para desacreditar Brahma na sociedade de Guiné, conseguir aquilo. Agora ninguém Brahma decidiu abandonar o primeiro-ministro. E que não tem credibilidade, porque se só conseguir desacreditar que palavra que está falando como dia que não fazia isto para ligar, se só acaba que ele reduzir a cinza. Então, Brahma não vai estar vivendo aquilo e por voltar a recair em qualquer momento. E não vai para a eleição. Na distribuição de pasta, não tem outro problema lá. Porque acordo assinado, um Madem de Brahma queria ser comissão, e outro Madem queria comissão. Brahma vem cai. Comissão de Brahma cá por ainda para vir antes de preparar para negociar que outro, esses do Nova Yassina se acordo 16 partidos. Ou seja, lado de Brahma fica fora. Lado de Brahma fica fora. Brahma é dirigente de Madem de Aja Satu Câmara. Porque por ser o dirigente está comprovado no Congresso e vai anotado. Brahma é dirigente lá. E não cabe documento que não leva para o tribunal. Que documento não vai falar? Certeza que não tem como. Se só o Canadá Brahma pasta, para Brahma pôr se deputados de confiança, mais que 10 ou mais que 5, ok? Para amanhã Brahma mais também utilizar ele como sendo arma de batalha contra Sissoko. Sissoko não faz aquilo. Então é coisa tudo que para Brahma. E Brahma não começou já descontentamento nesses meios. E por mais levar uma outra crise.
Mas antes de que elas tudo acontecer, se só que jogar mais que cantar fora uma golpe de mestre. Vou desculpar só um minuto, eu chamar rápido. Vou desculpar só um minuto, uma chamada muito importante. Se só que jogar mais jogada de mestre, pera só. O golpe, aliás. Um golpe de mestre. Ou seja, e cana vai abrir um número de deputados que vai poder utilizar para chantagear no futuro. Vou desculpar só uma chamada importante. Desculpa, e da parte uma coisa mais importante, não tem que a gente está perceber. Ora que eu não, e que direto recomeça a ser que é uma coisa fácil, e que é uma coisa fácil. E não é fresco, bom, receber ali na tá sentindo fresco, bom, porque uma coisa que não recebeu aí antes, não um conselho direto, só que reunião que acaba, reunião que se acaba em gosto, e acaba, e que é que parece, e reunião que tem, que não faz entre a área de Marém, se agora seria e acaba com Marém. E que tem a Comissão Mais de Reconciliação, e que tem na área. Tudo gente tem que vai para a plataforma republicana. Lado do Brahma é representado para Abel, lado de Aya Satoga é representado para Marciano Barbeiro. E que tem coisa, que lá se não vai assim, deve fazer lista conjunta. Reunião acaba em agosto. Ninguém quer saber o que é que não vai ser, o que é que não vai ser. Pô, eu como perante, o que é que nós estamos. E partido estava fazer congresso, o da análise, outro fazer valores, e que existia mais. Mas já, porque e falou ele que fundar. O é como nós estamos perante uma jondade. Nós estamos perante coisa que não está brincando com Guiné-Bissau, brincadeira com Guiné. Coisa de responsabilidade. Quando falamos mais humano, é tio problema. E nós é tio para ele, mas por levar para cá. E que existia a Comissão de Reconciliação, e que existe na área. A não vai para o Supremo Tribunal, como aqui não vai para trabalhar. Que era que não me se sabe. Perante as disparatadas que não é assim, não é justo se o que está mandando, porque pelo menos nós não é como
Na certos pontos até referir lei eleitoral, lei de partido eleitoral, é que lei de partidos políticos. É mostrar artigo. Não é mais o que fala assim, como a minha na capa vai para ver que tem a certidão de quitação e não mostrar no cálculo lei, porque o tribunal trabalha só com leis. E tem que vai mostrar na que não baseia no xixi. Então é uma andar assim de madem, porque parte vai ao congresso, que falaram como ia anotar, outra parte vai ao congresso. É para guiar, é unificar de como naquela parte, na como aqui cedo, na que é importante. Que é interessante, reunião que vai, é que sai de reunião, e assim, Abel, na representada de Brema, e outra na representada, tem que se sentar. Para parte só de Madem, e tem que ser só uma única lista de parte de Madem. Assim que está. Muito bem. Importante, olha o que eu digo, não é alguém na fala, vou entender como é brincadeira. Continuando nessa que na fala, isso vai ser muito decisivo e não é para o próprio Brema. Para ver que porque não fala como se socou, cada certa é mais para chantagear. Então, para ver que cada certa chantagem, e não vai trabalhar na distribuição de números de deputados. Para chantagear. Certamente que Canadá Brema, número de deputados, que Brema amanhã, se mesmo se sai, e que ele fica descontente que se socou, para levar que número, quantidade de número de deputados. Fia leal mais, se socou, não facilia. É que mandando falar voz como e nasceram muito mais pisado, mais também para Brema. Tá bem? Muito bem. E quanto à situação que nós temos no Supremo Tribunal, como falar você, interessante para o Supremo Tribunal. Mas o que é que fica um pouco admirado? A você tem 16 partidos numa coligação. Como é que é possível? Mesmo falando gosto como tem 16 jogadores, mas não são cada para rebota. Você não vai comprar voto para levar ele. Certamente não leva 16 jogadores, você leva 14 votos. E 14 votos que está calçado para 16 pessoas. Não quer saber que ser manobras, mas quanto a questões de direito, vou purificar tranquilo, porque a nós não acompanhar, não está se você tintim para tintim. Engraçado, não está de você só brinca com fogo. Está a gostar de postura de PRS. PRS entra na banca. Está a explicar se parênteses como se partido que existe, se partido que não vai chamar para eleição, PRS. Que PRS que não vai para eleição, que mate. Ou seja, está a cimentar coisa do ódio, que se só que entender que não cai riba dele, como aqui não faz, que se só que tem noção que aqui me tem ele, que se só que tem garantia assim não por fazer campanha eleitoral. No momento, estavam tudo a explicar o como. Não pensa agora olhando, fica na pôr vídeo. Estavam tudo a explicar como e que existe PRS. Primeiro, que o PRS que não vai para a eleição. Primeiro, que o PRS que não vai para a eleição. Estavam tudo explicar o que lá. PRS que não vai para a eleição. O que não vai para acontecer? Que outro PRS que existe que vai ser parte de coisa contra eles como o Marcio Socorro dá na partido do Kumbaia lá. Estavam que tudo está já mentalizado sobre o que coisa. Como é que existe PRS? Não quer saber. Como é que fala voz como incerteza tem garante. Então punta a voz. Como é que se Socorro não faz campanha eleitoral? Vai buscar voto. Tem que fazer uma campanha. Como é que não faz campanha? Essa pergunta é grande, não vai longe nessa. Se eu sou como hora que vai aumentar a cabeça não custa. Então assim, dá na partida, dá na Guiné, dá na tudo. Vou entender como o Mar não consegue ganhar gente. Fato como aqui já vai nhere, vou falar nhere, se bukan kurang, nhere. Era para vocês sair do encontro do Mandinga. Se só queria problema para ser cabeça grave, PRS partido que o cara mete que e mete que queria ser cabeça situação muito grave, muito grave. Enquanto vos como ele tem a campanha eleitoral garantido, está numa situação muito grave. Se só está numa situação muito grave, e que tem a campanha eleitoral garantido. Não sei como é que não vai ser campanha, eu estou falando que como é na ganha. Ou ganha, pensa como tem de votar, não. Tem que fazer campanha. Como que tu PRS vai eleição?
Vou entender como que outro lado brinca até o brinca com a cabeça. Quem está metendo essa garganta e corre. Desculpa por vocês. Saída de Vitor Mandinga. Nada. Saída de casa de chamar após. Ser recebido ali para o Sr. Presidente Mário Vaz para não conversar sobre a situação que todo mundo se viu. Guiné cá está direito. Guiné cá está direito. Guineenses cá está direito. Democracia cá não vai direito. Então é preciso para nós magarantes. Não lanta, não firma, não dube tal solução dentro da lei, dentro da paz, dentro da concórdia que pode ajudar para a terra bem no bom caminho. Ali a eleição perto. E precisa ter nas soluções. Soluções que não permitem não continuar mama com outro, não continuar viver com outro. E que tem cristão, muçulmano, e que tem darmador com o ateu, nada daquilo. E que tem fula, balanta, manjaco, cristão, que tem aquilo. Guiné só que tem. Aquilo que está puno, não valor. Aquilo que está puno é a juventude. Não vai adiante. Pode ouvir só. Tem ministros que papear contra colegas de minha sobrinho. Isso é música, batuca. A voz na Europa, na Ásia, no Médio Oriente. Que não meninos, eles que embaixadores culturais. Mas ali na Guiné, estão obedientes de autoridades na cor eles. E que assim, Sr. Presidente, muito obrigado por esse convite que você 10 horas que não passa. Eu não penso que Guiné e cada ninguém e de nós. República e de nós não. Portanto, para eu ajudar, não tem boa solução. Para nós tudo guineense não contente. Qual é o caminho viável para encontrar a solução? Qual é o caminho viável para encontrar a solução? A solução está buscada com conversa com todo mundo. Que é só. E que não banda outro bolo. E lá que tem. Tudo mundo. Suma do presidente. Mas não vai nós. Obrigado. Muito bem. Já comecei a terminar rapidamente. Me gana eu vi se só com embalos. E vai ser pena. Se com embalos durante a vigência desse mandato, e massacrar José Mário Vaz, se lembra. Aos oficiais tudo negócio e você nunca está a falar como ilegal ou que tirar ser legal. Porque na situação de segundo que mandam catar fala essa situação, que fala tudo que chamava de né e tinha que deixar que mas se tribunais funcionava e fazia de uma forma legal, não por isso certa como é que a perseguição política que fazer. Mas vou fazer perseguição política. Um dia filho chamava o oficial tudo que eu tenho para fazer. Filho chamava vive lá na Dakar. Ou seja, eu tenho que falar antes de como o chamava está a fazer alianças, se consensos políticos que estão a criar. Eu estava falando mas chamava que na candeira daí que falou que lá. Olha de exemplo como você vê às vezes eu firma na Porto Problema, o jubi Sanjon lá, mas pode ir Sanjon, o tem que vai na barco. E mistura minha se chamava de como e na tua ilha também certidão de quitação, e na tua ilha coisa para falar de fisco, e na tua ilha coisa mas se só qualquer entende como e povo de Guiné é unanimidade que cam mistil. Enquanto você nunca mais se só qualquer volta a ser o presidente de Guiné. Tá conta você botar ninguém ganhar bom falando como Gervásio fazer. Nunca mais que tem como é que se só por ganhar eleição na Guiné? Para ganhar eleição tem que ter povo. Se você tem só grupo de gente que estão ganhando. E próprio problema e que tem a condição
físico de fazer uma campanha para Sissoko. Ibrahima Catanheira também com o próprio consenso entre os seguintes. Sissoko simplesmente já era. Ele engana Jomar para falar com ele que Jomar não apoia, se está nunca. Como é que fala? Ele, enquanto presidente, nada que não tocou Jomar. Durante 5 anos, vou precisar voltar para ver Jomar. Aqui é a hora que esse mandato acaba. E desafiar ainda na França. Primeiro que aqui fala na França, como e tem aqueles que estão pensando como eles que dono do manjaco. E José Marvaz que não voltava dito. Foi você para o Bob. Na final de tudo, um crê ranhar, ele falou que não falha. Não, Jomar, para mim, enquanto coisa, bom, apesar de como é que ele um presidente, é porque ganha na eleição. Mas se Jomar que saiba na palácio, Jomar tinha controle absoluto das Forças Armadas, entre aspas, em relação a Sissoko. Se Jomar que saiba, Sissoko que não quer, e que coisa tudo Sissoko, que valoriza que poucas coisas para ele, eu acho que Jomar faz para ele, que valorizar. Agora que chega na parte final, e ficar-se caos tudo. Onde é que estava a ser o concerto no espaço de Jomar? Se jogou ficar que caos tudo e ficar-se coisas tudo. Gosto que se jogou me se renovou esse mandato que me se lembra de Jomar. Mas Jomar, mais giro que se jogou de longe. Jomar está sinta só e cala na Jobel. Que se jogou na papel assim? Jomar está sinta só e cala está na Jobel. Está na fazer alianças, está na fazer tudo. Jomar já era, e cara que madeng e cara nada. Jomar não fazer parte daquela nada. Que partido que boia de trabalhadores, aquela que Jomar faz parte dele simplesmente. E Jomar não vai apresentar-se candidatura. Aquela que tem nesse só consegue um bocadinho fácil. Se eu entendo como ninguém já quer acompanhar mais. Se eu não quero continuar a ganhar, Ibrahima só. Porque Ibrahima gosta de viver estado. Que Ibrahima que não vai continuar a ganhar. E que não consegue ganhar mais ninguém. Tá bem? Essa que não é ninguém que não refere a ele. Agora como aquele letras que por aí fazer uma batucada, não vai tirar tudo lado da Europa, tudo lado a osso um dia que verdade. Ora como o batucada está falando de que vem de Guiné-Bissau. Poxa. Ele que atualmente é um dos embaixadores da cultura, que é verdade. Não vai perder tempo, tio. Não deixa vos que nheri. Fato vai como eu gostaria que você pede chamar nheri. Não deixa vos. Eu vou ser lá para estar com vos. Essa que me fala, mas nem já que existia mais. Você tem só comissão de reconciliação. Enquanto a gente como gangues, ora que estamos uma nação, a gente está apanhareva, podem contar no futuro. Gangues, na parede do estádio, perigoso. Muito bem. Vou ficar direito. E antes de sair, chamar a atenção. Não deixar com outro. Tá bem, para cá por misturar as coisas. Vou ficar direito e botar num feliz noite.